Estamos aqui no seminário Rumos da Economia, o que fizemos e o que devemos fazer, organizado pela divisão Seminários da Brasileiros Editora. Conosco, Otávio de Barros, que é economista-chefe do Bradesco. Várias sondagens mostram a redução do otimismo no comércio e na indústria. O senhor vê a economia em retração? Não, retração é um termo muito forte. A economia está desacelerando. É bem verdade que essas sondagens de consumidores, elas não dialogam muito com os próprios dados de comércio. Há sempre uma defasagem. Mais do que uma defasagem, há uma baixa correlação. Eu, por exemplo, não me fio muito nas sondagens para prever o que vai acontecer com o comércio. O que eu tomo em consideração são os dados efetivos de renda, de emprego, de massa salarial, e não tanto de confiança. A economia está desacelerando, mas a nossa visão é que o PIB pode fechar o ano em torno de 2%. É muito cedo para nós termos uma visão mais negativa do crescimento econômico esse ano. Quer dizer, eu acho que há um conjunto de incertezas que está afetando o processo decisório de empresas e de famílias, né? Mas há também uma conjuntura internacional que não é das mais favoráveis. Então, esses dois elementos estão jogando e afetando um pouco a dinâmica da economia. O mercado financeiro tem encarado a atual gestão da economia com um pessimismo, né? Qual a expectativa do senhor para a política econômica depois da eleição? Essa questão de generalizar o mercado financeiro é muito relativa. Eu acho que todo ano eleitoral é sempre muito carregado de uma certa politização do debate macroeconômico. Isso acaba sugerindo, reverberando internacionalmente e nacionalmente como uma carga maior de pessimismo. Eu, pessoalmente, acho que nós estamos vivendo um processo muito parecido com o que nós tivemos em 2010, em 2006, em 2002, com relação às necessidades de reformas. Então, é óbvio, é evidente que 2015 tende a ser um ano de importantes reformas, porque é o primeiro ano de um novo governo, seja ele qual for, e muito possivelmente nós teríamos que enfrentar alguns desafios na área fiscal, na área do setor de energia, do setor de petróleo, e eu acho que o mercado já está colocando isso no preço. Qualquer que seja o governo, com reeleição ou com oposição ganhando, o primeiro semestre de 2015 tem de ser um momento de ajuste. A minha dúvida, eu não tenho convicção sobre isso, mas a minha intuição é que, em sendo um primeiro semestre de 2015 um momento de ajuste e de anúncio de profundas reformas, isso pode rapidamente restaurar a confiança. A exemplo do que aconteceu em 2003. Nós tivemos um primeiro semestre difícil, de aperto fiscal, e já uma retomada da confiança muito rápida no segundo semestre. Eu tenho a intuição de que 2015 terá um pouco a cara de 2003. Como o senhor acredita que devem se comportar os juros daqui até o final do ano? A minha impressão é que o Banco Central do Brasil já deu a sinalização de que ele já fez um grande aperto monetário de quase 400 pontos, né, na taxa de juros. Os efeitos defasados desse aperto monetário vão se fazer sentir, já estão se fazendo sentir na atividade econômica, haja vista o mercado de trabalho, que já desacelera de forma razoável. Mas a minha impressão é que a autoridade monetária ela tem também essa percepção de que, olha, fizemos um grande trabalho, e eu de fato concordo que o Banco Central fez um belíssimo trabalho, eu tenho muito respeito pelo trabalho do Banco Central, reconheço as dificuldades, do fato deles não terem uma independência formal do Banco Central, isso dificulta o trabalho deles, né? Mas fizeram um belo trabalho. Mas é aquela percepção de que, olha, o grosso do trabalho que vai nos ajudar, né, de forma complementar à política monetária será feito na área fiscal no início do próximo governo. É como se fosse uma leitura de que não teria muito sentido ficarmos promovendo um aperto muito maior da taxa de juros, né, nesse momento, considerando que muito pouco efeito do ponto de vista de expectativas nós teríamos no curto prazo. Então, 11% de juros nos parece o cenário que a taxa se manterá até o final do ano. Eventualmente, no final do ano ou no ano que vem, um novo Banco Central poderá, eventualmente, fazer algum aperto adicional, né? Mas isso é muito cedo para avaliar, vai depender muito da atividade econômica.
A Standard & Poor's rebaixou a nota de crédito do Brasil, que reflete a confiança, né, dos investidores aqui no nosso país, de BB para BBB-. O senhor acredita que esse rebaixamento tenha sido justo? Não, foi um tremendo equívoco, não tem dúvida. Tecnicamente foi muito inadequado, precária a análise da Standard & Poor's, até porque a dívida que estava com um outlook negativo, com uma perspectiva negativa, era a dívida pública em moeda estrangeira, essa que estava com outlook negativo. E os indicadores brasileiros relativos ao setor externo da economia são iguais ou melhores do que aqueles de países emergentes com o mesmo rating ou mesmo com um rating acima do Brasil. A minha impressão é que houve uma precipitação. Os mercados deram esse recado claramente de que a Standard & Poor's se precipitou. Eu tenho muito respeito pelas agências classificadoras de risco em geral. Eu mesmo, profissionalmente, já tive a oportunidade de contratar algumas agências para específicas emissões de bônus no mercado internacional. Mas, do ponto de vista da avaliação do risco soberano do Brasil, a melhor decisão teria sido manter a perspectiva negativa, para aí sim aguardar as medidas que foram tomadas, a mudança de atitude que nós estamos observando, de certa forma, na política monetária, na política fiscal, para aí sim tomar uma decisão mais adiante. E a minha visão é que foi precipitada a decisão. Você falou dos países emergentes como o Brasil. Quais são as características atuais desses países emergentes, como o nosso país? Estão todos sofrendo essa mudança no padrão global de financiamento, né, com o anúncio do fim dos estímulos monetários nos Estados Unidos, né? Naturalmente, isso afeta o conjunto dos países emergentes do ponto de vista do financiamento externo, né? Os capitais se deslocam na direção dos Estados Unidos. Agora um pouco menos, porque há mais realismo na leitura sobre o crescimento americano, né? O crescimento não tão exuberante quanto os mercados imaginavam. Portanto, o processo de aperto monetário nos Estados Unidos vai ser bem gradual e é muito possível que os mercados hoje já estejam dando uma trégua aos mercados emergentes que são sensíveis a essa mudança de fluxos a favor dos Estados Unidos, né? Então, particularmente países emergentes que têm um déficit externo muito alto, e o Brasil não está entre os que têm um déficit externo muito alto, como proporção do PIB, esses países são percebidos como mais sensíveis a essa mudança nos estímulos monetários nos Estados Unidos. Então, de uma forma geral, não podemos perder de vista que são os países emergentes a força vibrante do capitalismo mundial. Os países emergentes, mesmo crescendo menos, estão crescendo muito mais do que os países maduros, né? Então, estão ganhando, vamos dizer assim, market share, tanto no PIB mundial quanto nos fluxos globais de investimento estrangeiro direto. Então, ainda há muito financiamento externo, nós estamos vendo investimento direto estrangeiro no Brasil, em particular, indo muito bem. Há um apetite por risco e há também uma leitura realista de médio e longo prazo sobre aquilo que eu mencionei no início da nossa conversa. Quer dizer, o investidor estrangeiro de portfólio, tanto de renda fixa quanto de ações, ele sabe que num horizonte relativamente curto, qualquer que seja o governo eleito, nós vamos ter algumas medidas que vão recuperar a confiança, né, na economia. Então, esse é o caso particular do Brasil, mas, de certa forma, esse também é o desafio do conjunto dos países emergentes mais sensíveis, né, a esse momento de mudança na política monetária global. Obrigada pela entrevista. O prazer é meu.